gente fala de espiritualidade ecumênica, a gente acredita que não é tratar sobre uma ou outra religião, mas uma forma de encararmos a nossa vida respeitando o ser humano e seu espírito eterno. A gente acredita aqui na eternidade da vida. Isso significa olharmos para todos os assuntos sem preconceitos, sem tabus, refletindo sobre essas temáticas e pensando sobre o nosso comportamento diante das escolhas que fazemos diariamente. Por exemplo, quando o assunto envolve sexualidade. Para você ter uma ideia como os números que envolvem comportamentos de riscos são graves, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, são registrados por dia no mundo mais de 1 milhão de casos de infecções sexualmente transmissíveis. Isso corresponde a quase 360 milhões de novas infecções todos os anos. Possuir infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis e gonorreia, a sífilis, inclusive, que tem surgido com muita força nos últimos anos, infelizmente, aumenta consideravelmente o risco de se adquirir ou transmitir também o HIV. A essa realidade também acomete os idosos, apesar de muita gente não achar isso ou desconsiderar a vida sexualmente ativa dos idosos. A gente vai conversar um pouquinho sobre este assunto aqui no programa Vida Plena, com a geriatra Ana Carolina Pérez aqui conosco. Tudo bom, Prazer, Ana? Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada. Fique à vontade. A Ana, ela é geriatra especialista em geriatria pela Sociedade Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e vai conversar com a gente sobre essa questão. Queria entender primeiro, a gente falou das ISTs, muita gente conhece DSTs. Qual que é a diferença das doenças sexualmente transmissíveis e das infecções? Então, essa terminologia ela foi modificada recentemente, agora em 2016, até realmente para alertar as pessoas, porque o D de DST vem de doenças e já implica que a pessoa tenha sinais, sintomas, né, de um vírus, de uma bactéria sexualmente transmissível. Quando a gente fala IST, a gente fala de infecções. Em uma infecção, a pessoa pode passar grande parte da vida sem sintoma nenhum e achar que não tem nada. É o caso do herpes genital, condiloma acuminado, ou passar a vida inteira sem sintoma nenhum. Entendi. E aí acaba tendo um comportamento de risco, até por não considerar que é portadora de uma infecção. Exatamente. Pensar que eu tenho uma infecção, mas não sei, não tenho sintoma, leva à possibilidade de eu me precaver mais, usar o preservativo. Todas as doenças, ou melhor dizendo, todas as infecções sexualmente transmissíveis têm tratamento, tem aquelas que não têm, e aí a gente tem que lidar como diante de um diagnóstico? Verdade, frente a uma infecção sem sintomas, então a pessoa tem que fazer exames laboratoriais para diagnosticar, porque não vai ter os sintomas. Graças a Deus, grande parte tem tratamento, né? Mas a questão é um tratamento às vezes dolorido. Por exemplo, uma hepatite, a hepatite C, ela não tem vacina e não tem cura. E é um tratamento muito complicado, gera muitos efeitos colaterais. O HIV hoje também existe tratamento, mas existe aquele estigma. Sim, e é uma doença que não tem cura, né? Exatamente, tem o controle, mas não existe a cura. E essa é uma questão, né? Talvez pelo tratamento, e a gente sabe aí que os retrovirais têm se desenvolvido cada vez mais com relação, né, ao tratamento do HIV, mas a pessoa ela tem impacto sobre a sua vida diante da infecção e da doença. Tem que mudar totalmente a vida da pessoa, a maneira de viver para conseguir viver aparentemente normal com o vírus. Agora, Ana, muita gente acha que quando a gente fala de infecções sexualmente transmissíveis ou até mesmo de uma vida sexualmente ativa, a gente está falando para jovem. O que faz? Que movimento social, cultural é esse que torna, inclusive, os idosos como, infelizmente, um público que tem crescido o número de infecções e de portadores de doenças sexualmente transmissíveis? É assim, falar de vulnerabilidade às infecções sexualmente transmissíveis é toda a população que tem uma vida sexualmente ativa. E hoje, com o aumento da longevidade, da qualidade de vida, da socialização dos idosos, isso tem possibilitado um redescobrimento da vida sexual também na terceira idade. Então, é uma população sexualmente ativa, assim como os jovens,
Então é uma população de risco. Homens e mulheres sexualmente Tanto ativos. homens quanto mulheres. Sendo que os homens, a partir dos 60 anos, eles são mais sexualmente ativos do que as mulheres. A falta do preservativo também acaba sendo uma questão social, cultural? Ou a ausência do uso do preservativo Com certeza. no público da terceira Da idade? terceira idade, com certeza, porque é uma população que, quando jovem, não existia HIV, então eles não tiveram a educação sexual de usar o preservativo como os jovens de hoje têm. Campanhas inúmeras para esses idosos nunca houve. Por isso é importante a gente falar desse assunto aqui, né? Para desenvolver essa educação sexual. E é uma população que se acha realmente não vulnerável a adquirir uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. E não tem idade, inclusive, para ser infectado. Não tem idade. É que nem a gente falou, uma infecção ela pode se tornar assintomática a vida inteira. Então eu estou contaminada, o meu parceiro aparentemente saudável pode estar contaminando e nem ter noção disso. Por isso a importância de se precaver. É nesse sentido, né? É. Uma outra questão importante quando a gente trata dessas questões é pensar que não existe público de risco, correto? Exatamente. Existe comportamento de risco. É. Apenas o uso do preservativo já é algo a ser resolvido ou existem outros comportamentos que também precisam ser trabalhados na prevenção? Então, assim, sabendo que a pessoa tem uma vida sexualmente ativa, ela já está em risco. Ela já está exposta. Mas aquela pessoa que troca de parceiros com muita facilidade ou tem mais de um parceiro ao mesmo tempo e não utilizando o preservativo, ela se torna mais vulnerável do que aquela pessoa que tem um parceiro fixo e se precavém com o uso do preservativo. Além do preservativo, a realização de exames periódicos também é importante? Com certeza, a ida ao posto de saúde e mais do que isso aí abordar, né? O profissional de saúde ele tem que ter a consciência que aquele público idoso é uma população de risco para ter uma infecção sexualmente transmissível e aí solicitar exames laboratoriais para poder... Não ignorar isso, Exatamente, né? que isso geralmente é ignorado. Né, uma população que os profissionais realmente precisam se conscientizar que existe esse risco e solicitar exames e orientar o uso dos preservativos. Bom, a gente tem inclusive uma pergunta, a gente está falando sobre essa questão cultural, inclusive que envolve o uso do preservativo na melhor idade. O Pedro Lima, de São Paulo, capital, está falando justamente sobre essa situação. O avô dele diz que na idade que ele se encontra, 62 anos, o uso da camisinha é desnecessário, pois já está com uma idade muito avançada. Muitos idosos acabam tendo essa reflexão e tudo mais, até mesmo dentro do próprio casamento, às vezes não se relacionam utilizando o preservativo e precisa, certo? Com certeza. É o que a gente falou, o idoso ele não teve aquela educação sexual durante a sua vida jovem, então ele já não tem o hábito de usar o preservativo. Outro fato interessante é que assim, muitos idosos, viúvas, e agora começam a arrumar um namorado, começam a se relacionar. Como passaram muitos anos casados sem o hábito de usar a camisinha, o preservativo, agora eles também não vão manter esse hábito de não utilizar. O hábito de utilizar com o novo parceiro. E um outro fato importante é as mulheres idosas que nesse período do climatério, que é o pós-menopausa, por elas não estarem no período fértil, elas se consideram que não vai ter chance de adquirir uma infecção. E aí vai uma questão importante, né? O uso do preservativo não é apenas para prevenir uma gestação. Exatamente. É claro que existe também essa possibilidade, mas a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, de grande parte delas, se dá pelo uso do preservativo. Exatamente. Outro ponto é isso, né? Como é que se chama a pessoa que fez a pergunta, Luiz? O Pedro. Pedro, isso. Que o Pedro comentou que é o avô, né? Isso, o avô dele, que acha que, eu estou muito idoso, então se eu ficar doente tudo bem. É um pensamento errado de se ter, porque o que a gente tem que pensar não é no número de anos que ainda eu vou viver, né? Sim. É a qualidade desses anos. Então, viver os próximos anos que ainda vão vir com uma doença, uma infecção, comprometendo a qualidade de vida. Por exemplo, o HIV e a sífilis são causas de demência
entre as pessoas. Então, vai comprometer a autonomia, a independência. A sífilis, inclusive, tem aumentado significativamente, infelizmente, né, doutora? Muito, muito. O HIV, na última década, aumentou demais. E nessa Deveria parcela... ser o contrário, né? Porque tem tanta informação hoje Pois em dia. é. E nos idosos aumentou bastante também na última década. Tem alguns dados daqui de São Paulo que a sífilis, em 2010, ela acometia 17,3 por 100 mil habitantes idosos. Em 2013 foi para 45 por 100 mil habitantes. Quer dizer, é um aumento bem significativo. Bem significativo. Bom, por isso que a gente conversa sobre esses temas aqui na Boa Vontade TV. Não existe assunto tabu. Essa é uma orientação do criador dessa comunicação, jornalista Paiva Neto, e a gente trata frequentemente, né, em todos os nossos programas sobre essas temáticas. Não dá para ter vergonha, né, gente, de falarmos de temas que envolvem a nossa vida, sem preconceitos, sem acusação, refletindo sobre a postura de cada um de nós diante das escolhas que fazemos diariamente. Doutora, eu queria agradecer a presença da senhora, convidá-la para a gente voltar a falar sobre esse assunto mais vezes. Vai ser um prazer ajudar a orientar as pessoas, é um prazer poder ajudar. Muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Obrigada. A gente esteve conversando com a doutora Ana Carolina Pérez, geriatra, com especialização em geriatria pela Sociedade Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.